Graças a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus essa noite? Quem pode dar uma salva de palma bem alegre para Jesus? Graças a Deus. Meus irmãos, louvo a Deus, grato ao Senhor pela oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, nessa noite, com a igreja reunida, e junto para nós adorarmos a Deus e receber as promessas do Senhor nas nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus tem uma promessa a ser cumprida sobre a sua vida, e Deus tem uma palavra para nós, ao nosso coração, que vai ao encontro das nossas necessidades nessa noite. Amém? Quero que, por favor, você podendo, abra a tua Bíblia, você que tenha, na carta do escritor aos Hebreus, no capítulo de número 11, para a glória do nosso Deus. Hebreus, capítulo de número 11. Veja se alguém aí que está ao seu lado, sem a palavra de Deus, aproxime-se para que juntos nós possamos lê-la. Aleluia. Graças a Deus. Todos acharam, meus irmãos? Hebreus, capítulo de número 11, conhecido como a famosa Galeria da Fé. Louvado é o nome do Senhor. Hebreus 11. Para nossa meditação, a partir do verso de número 1, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Meus irmãos, vamos orar? Apresente ao céu a palavra, levante a tua mão, vamos falar com Deus. Maravilhoso Pai, Criador dos céus e Criador da terra, a nossa alma se alegra, ó Eterno, pela oportunidade de aqui estar em Tua presença, Senhor. Meu Deus e meu Pai, abra a porta da palavra, fala comigo, fala conosco, fala com nossos irmãos, com aqueles que estão perto, aqueles que estão a longa distância, meu Deus. Senhor, trabalhe em cada vida, em cada coração, em cada lar, em cada família. Meu Deus e meu Pai, eu tenho a certeza que o Senhor tem, meu Deus, uma palavra poderosa, o Senhor tem algo a desenrolar ao nosso favor. Fala conosco, meu Deus, tira os empecilhos, tira as barreiras, os impedimentos, e permita com que a Tua palavra, ela adentre, meu Pai, no profundo da nossa alma, e que ela venha produzir o resultado pela qual ela é enviada pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Podeis assentar, igreja, desocupe a tua mão, dê uma salva de palma para Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu peço a tua reverência, a palavra do Senhor nessa noite. Como eu disse, creio que Deus, o Senhor,
ele tem uma palavra ao nosso coração e vamos aqui falar no tempo que nos é proposto, aquilo que o Senhor Deus sabe que nós necessitamos. Meus irmãos, como eu falei no princípio, aqui estamos diante da galeria da fé, né, diante de um capítulo que é o que mais fala, né, dos exemplos de fé que houve, né, na face dos crentes ou da época da igreja, antes da igreja, enfim, de quando Deus criou todas as coisas. Aqui está o exemplo, né, a galeria, o exemplo da fé, da maneira como pessoas, homens, mulheres, enfim, alcançaram a promessa de Deus, não porque eles viram, mas porque eles creram e então eles tomaram posse da promessa de Deus. E aqui o escritor aos Hebreus, né, muitos dá a honra da escrita desse livro para Paulo, mas a Bíblia assim, né, não confirma, não é confirmado, mas muitos teólogos, né, dá a sua escrita a Paulo, e aqui a Bíblia não diz qual, mas enfim, o escritor aqui, ele mostra para nós, né, quando a gente faz uma pergunta, por exemplo, alguém pode perguntar: o que é fé? Diz para mim, me responda, o que é fé, por exemplo. Aqui nesse capítulo 11, no verso de número 1, está aqui a explicação, aonde ele começa dizendo que fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, se ele está dizendo que é um firme fundamento, nós podemos ver como que fosse algo alicerçado, como uma casa, por exemplo, como a estrutura desse prédio, ele tem que ter um firmamento, né, um fundamento robusto para que possa suportar todo o peso. E a palavra do Senhor está mostrando aqui para nós que a fé é esse fundamento, né, das coisas que nós esperamos. Todos nós esperamos alguma coisa e temos a certeza desse algo, mesmo que nós não estamos vendo, mas nós esperamos como se nós estivéssemos vendo a tal coisa. E veja que quando a gente fala dessa forma, nós podemos ver que os ímpios, as pessoas que não têm Deus, as pessoas que não têm o conhecimento da fé, por exemplo, eles andam sem esperança, ou eles não creem em alguma coisa além daquilo que eles vivem. Por quê? Porque para o ímpio, para a pessoa do mundo, para ele só acredita naquilo que ele vê, ele só tem prazer naquilo que ele sente, naquilo que é palpável, ele só se alegra naquilo que ele toca, naquilo que satisfaz a sua carne. Por quê? Porque ele é uma pessoa carnal, ele só procura satisfazer a vontade da sua carne, ele não consegue ir além daquilo. Então a carne é o máximo, né, que aquela pessoa consegue, é procurar satisfazê-la naquilo que ele pode tocar, comprar, olhar, enfim. Mas a diferença do homem, da mulher, que crê em Deus, que vive as promessas de Deus, é diferente. A nossa alegria, por exemplo, da igreja, não está naquilo que ele vê. A alegria da igreja não está naquilo que ela toca. A alegria da igreja não está naquilo que a igreja possui. Até mesmo porque, quando nós lemos em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo de número 18, o apóstolo Paulo, ele diz que todas as coisas, elas são, capítulo 4, verso 18, ele diz assim: não atentando nós as coisas que se veem, né, que se observa, que coloca os olhos, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem, elas são temporais, e as que não se veem, elas são eternas. Então, meus irmãos,
Paulo está mostrando aqui para nós, categoricamente, aqui de uma forma que chama a nossa atenção, que se nós formos olhar minuciosamente, analisar muito esse versículo, nós vamos ver que tem muita gente enganado nesse mundo, buscando as coisas dessa terra, virando no avesso, se vendendo para conquistar essa terra, achando que quanto mais ele conquistar, mais ele terá. Igreja, tudo que nós conquistar nesse mundo, no tocante àquilo que é material, isso vai trazer honra apenas para nós e vai fazer com que as pessoas nos celebram, nos exalte, mas nenhuma conquista nossa das coisas da terra, ela tem valor no âmbito espiritual, quando nós falamos da eternidade. Então alguém pode dizer, pastor, então eu estou lutando em vão, eu estou trabalhando em vão, supostamente. Por isso que o nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo, ele diz para nós, lá no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, a partir do verso de número 19, ele diz para nós que nós não devemos ajuntar tesouro aqui nessa terra. Pastor, mas quem que não quer tesouro? Quem que não quer riqueza? Jesus diz para não. Porque ele diz que toda essa riqueza que for ajuntada aqui na terra, que for somada, multiplicada, o Senhor Jesus, ele diz que isso vai atrair três coisas que não são boas. É uma orientação do Senhor para nós. Ele vai dizer que se nós ajuntar tesouro na terra, nós seremos perseguidos pelos ladrões. Veja, por exemplo, a maioria das nossas casas hoje, muros altos, cerca elétrica, câmeras em todo lugar. Ou seja, nós estamos fazendo da nossa casa uma prisão. Em contrapartida, nós deveríamos ser livres. Mas por que nós estamos fazendo isso? Por causa das coisas que nós possuímos, por causa dos nossos bens, de tudo aquilo que nós conquistamos. Então isso atrai ladrões, atrai bandido. Então nós temos que nos proteger. Segunda coisa, o Senhor Jesus disse que quando nós ajuntarmos tesouro na terra, vai vir outra situação, que é a ferrugem. Ou seja, tempo em tempo nós temos que estar trocando os nossos móveis, os nossos bens, porque a ferrugem ela vai corroer. Então sempre nós temos que estar renovando, porque ela vai comendo e vai definhando e vai acabando os nossos bens. Então nós temos que trocar. E a terceira situação que o Senhor ele diz, quando nós ajuntamos bem na terra, tem o terceiro. Qual é o terceiro? O terceiro chama-se traça. Por que a traça? A traça ela entra no nosso armário, ela entra lá onde estão nossas roupas, na cortina, tecido de forma geral. Ela começa a comer, e daqui a pouco aquilo que a gente gosta tanto, pagou tão caro, tem que ser remendado, tem que ser lançado fora e ser substituído. Ou seja, nas três situações, nós estamos tendo prejuízo. Então Jesus ele diz para nós não ajuntar tesouro aqui na terra, porque nós vamos ter prejuízo, nós vamos trabalhar em vão. Outra situação, seguindo adiante, no verso 21, no 20 e 21 do capítulo 6 de São Mateus, o Senhor Jesus ele fala que nós devemos ajuntar tesouros lá no céu. Sabe por que nós temos que ajuntar tesouro no céu? Porque jamais, nunca houve na história da eternidade, não é mencionado em lugar nenhum, que um larápio, um ladrão, ele conseguiu chegar aos céus e minar aquilo que está nos céus e trazer para a terra. É impossível um ladrão entrar, até mesmo porque a Bíblia dá para nós várias bases que nenhum ladrão entrará no reino dos céus, nenhum.
então nós podemos ficar em paz. O Senhor, Ele diz para nós construir, ajuntar o tesouro no céu, porque lá vai estar nossa riqueza, lá vai estar segura. Ele diz que lá não tem ladrão, lá não tem traça e lá não tem ferrugem. Então nós podemos ficar tranquilo, ficar em paz, quando nós juntamos as coisas no céu. Pastor, mas como que eu junto as coisas no céu? Eu não vou poder usufruir as coisas do céu. Meus irmãos, nós não vamos poder usufruir das coisas que nós conquistamos aqui na terra. Eu conheço pessoas que formou império, trabalhou toda a sua vida, construiu riquezas milionárias, e já no final da vida, a pessoa pegou uma enfermidade, uma doença, trabalhou como escravo, morreu, ele morreu, a sua esposa, não viajava, não tinha uma vida de classe média, porque era classe alta, mas nem de média, vivia como pobre, e então foi embora e ficou a riqueza para os filhos. Aí a gente olha para a palavra de Deus e diz: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a salvação da sua alma, viver na miséria, ter muito, não ajudar ninguém, não estender a mão, viver como se fosse pobre, de medo de gastar e fazer falta amanhã? Meus irmãos, isso é uma miséria, você conquistar tudo e você não gastar, de medo de acabar e você morrer e ficar aí. Quando nós ajuntamos para o mundo, nós estamos fazendo aquilo que é incerto, nós não vamos usufruir daquilo. Mas quando nós fazemos para Deus, quando nós fazemos para os céus, pode ter certeza que nós estamos agindo numa atitude sábia. Nós estamos mostrando para as pessoas, para Deus, que nós somos sábios. Sabe por quê? Porque o tempo aqui na terra, o nosso tempo aqui na terra, ele é muito pequeno. Por mais que nós vivemos aqui na terra, a Bíblia diz que o nosso tempo aqui, observe, é como uma planta que ela nasce hoje, ela levanta, dá ali o seu broto, se abrocha, daqui a pouco ela começa a murchar, cai as pétalas, seca e acabou. Nós somos como a vigília da noite, ou 3 horas, o nosso tempo é muito curto na terra. Jesus, a Bíblia diz, o Senhor falando que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Quem de nós viveu 1000 anos? Ninguém. Então nosso tempo é muito curto aqui nessa terra. Então, por mais que nós fazemos aqui, nós nunca vamos gozar daquilo que nós conquistar. Mas quando nós conquistamos e ajuntamos no céu, nós estamos sendo prudentes. Sabe por quê? Porque nós sabemos que nós não somos dessa terra, nós sabemos que nós não somos desse mundo, que o nosso tempo aqui é curto, o nosso tempo aqui é pouco, e a realidade dos fatos é que nós vamos viver a eternidade no céu. Então tudo que nós ajuntarmos lá, nós teremos tempo, nós poderemos ficar em paz, porque não será subtraído, não será dividido, e nós vamos gozar toda a eternidade com as coisas que está lá no céu, amontoada, que está lá no céu, guardada pelo Senhor nosso Deus. Então, quando a gente observa essa palavra, Paulo dizendo aqui no verso 18: não atentando nós nas coisas que se não veem, mas nas que se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então Paulo está dizendo para nós, está olhando sempre, pedindo para Deus abrir os nossos olhos espirituais, para nós sempre estar vendo as coisas do céu. Pastor, e como que eu ajunto as coisas no céu? Meus irmãos, em primeiro lugar, no céu não existe dinheiro. Segundo lugar, no céu não existe nada das coisas que tem aqui na terra, porque tudo que existe aqui na terra é para satisfazer o nosso ego, para massagear a nossa carne. Então o céu é o oposto das coisas que existem aqui. O apóstolo São Paulo, aqui
na carta anterior, em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 9, ele diz que aquilo que o olho não viu e aquilo que o ouvido não ouviu e aquilo que não subiu ao coração do homem. Primeiro, ele diz, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então observa, amados e queridos irmãos, que as coisas celestiais, as coisas de Deus, não se compara com nada da terra. É muito superior. E aqui no verso 2 do capítulo 11, ele diz que porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Porque por ela quem? Pela fé. Os antigos, os nossos antepassados, eles alcançaram testemunhos por intermédio da fé. Primeira coisa, ele começa falando o livro de Gênesis, o capítulo de número 3, o capítulo 11, o verso 3, ele relata o livro de Gênesis, quando ele diz, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Só que quando nós vamos estudar, quando nós entramos no colégio, nós aprendemos que o mundo foi formado pelo aquele famoso Big Bang. Houve lá uma explosão e a partir daquela explosão tudo se criou, tudo se formou. Também nos é ensinado em ciências que o homem, ele veio do macaco, só que nunca mais se ouviu falar que o macaco virou homem, em nenhum lugar da terra, só no início. Está cheio de macaco aí, por que não vira homem? Mulher, é estranho, né? Então é nos ensinado, é tirado o nosso foco da palavra de Deus, não é falado. Alguém pode dizer, mas não tenho base, então nós temos que ensinar segundo a ciência. Isso aqui é o quê? Se a Bíblia não é a base, é o quê? Isso aqui é referência, é comprovado. Então, o Senhor está dizendo que de maneira que aquilo que se não vê, não foi feito do que é aparente. O Senhor está mostrando dessa maneira para nós. Quando a gente olha o capítulo 1 do livro de Gênesis, a Bíblia mostra para nós que a terra, imagina algo sem forma, imagina algo informe, algo vazio, tenebroso, sei lá, é impossível até explicar. Mas o Senhor Deus tinha um propósito no coração, tinha um projeto no coração. E então Deus, ele olha para o nada, e certamente ali em acordo com o Filho, com o Espírito Santo, que a Bíblia revela para nós no livro de Gênesis capítulo 1, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito, né, está aqui no capítulo de número 1 de Gênesis, nós vemos aqui a Trindade. No princípio criou Deus céus e terra. Ele vai dizer, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então a terceira pessoa agora está ali, com letra maiúscula, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E a segunda coisa, o verso 3, e disse Deus. Então a primeira pessoa, a segunda pessoa, que é o Espírito de Deus, e agora a terceira pessoa. O Senhor diz, haja luz e houve luz. Deus diz, quando Deus diz, a palavra de Deus entra em ação. E quando a palavra de Deus entra em ação, a Bíblia mostra para nós, no Evangelho, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo de número 1, diz a palavra, no princípio, ou no início, na formação de tudo, no princípio era o verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então observa que no início, na criação de tudo, estava o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Estava Deus olhando para a situação, e Deus vai dizer, Deus é a primeira pessoa. E então quando Deus ele diz, o verbo, que é a palavra de Deus, o verbo no grego, quer dizer logos, logos, que é a palavra de Deus. O verbo, ele se tornou carne, ele se formou carne, e a Bíblia diz que ele habitou entre nós. O verbo se materializou, se formou carne, e entre nós habitou. Então, ou seja, desde o princípio, por isso que a Bíblia está dizendo, todas as coisas foram feitas por ele, por Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Se não fosse Jesus, o arquiteto, o construtor, o criador, nada teria feito como se vê hoje. Então, desde o princípio, pelo poder, foi feito. Uma coisa, a Bíblia mostra que para nós, no Novo Testamento, presta atenção que é impossível que Deus minta, porque tudo que Deus criou foi sustentado, foi feito pela palavra, pelo poder da palavra. A palavra é um firmamento, a palavra é uma coluna, a palavra que sustenta tudo que existe, que nós vemos e que nós não vemos, que está na terra, que está nas galáxias, que está no céu, tudo foi feito pela palavra. Então, se porventura um dia acontecesse, que é impossível, que a Bíblia diz que isso não aconteça, a Bíblia diz, é impossível que Deus minta, né? Ela diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Mas se porventura um dia Deus mentisse, todas as coisas que existem iria implodir, iria se desfazer, porque tudo é sustentado pela palavra de Deus. E olha, meus amados e queridos irmãos, a Bíblia mostra que pela fé, dá-nos o exemplo do capítulo 4 de Gênesis. Pela fé, Abel obedeceu a Deus. Abel quem era? Filho de Adão e Eva, pós Éden, né? Depois da queda do homem, que Adão e Eva foi expulso do jardim do Éden, eles tiveram Caim e Abel. E a Bíblia vai mostrar para nós que Abel ofereceu pela fé. Isso que é interessante. Ninguém pregou para ele, ninguém ensinou para ele, como a gente prega, a gente ensina, a gente dá exemplo de fé. Abel, ele não teve nenhuma pregação, ele não teve nenhuma coleção de livros, biblioteca, ele não teve Bíblia, não teve rolo, não teve pastor, ele não teve ninguém para ensinar para ele como exercitar a fé, a não ser a criação que Deus criou. Mas veja que a Bíblia diz no verso 4, capítulo 11, verso 4 de Hebreus, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então isso aqui, meus irmãos, é interessante. Eu sempre falo para a igreja, alguns irmãos talvez já ouviram, mas é necessário. Por que nós estudamos? Por que nós vamos para a escola, para o colégio, para a faculdade? Para nós aprender a ser alguém na vida. Porque se nós não formos para a escola, se nós não formos ensinados, educados, nós seremos o pior de todos os animais. Não precisa a gente ir para a escola para aprender coisa errada. A nossa natureza ela já é pecaminosa. A nossa natureza já é maligna.
A nossa natureza já ensina a fazer o que é errado. Está aqui o exemplo. O exemplo de Abel, que sem ensinar, ele decidiu fazer coisa boa, ele decidiu ser diferente. Em contrapartida, a Bíblia diz que Caim, ele não fez como Abel. Abel, cuidando dos animais, ele ofereceu do melhor. Ele pegou o seu melhor pela fé, grato, talvez feliz a Deus pela saúde, pela família, pelas conquistas. Ele alegre com Deus pelo que o Senhor fez, o tanto que ele teria, o tanto que Deus estava dando. Ele falou: não, esse Deus do meu pai, esse Deus meu é muito bom. Olha o que Deus fez para mim, olha o que Deus está fazendo. Espera aí, eu vou abençoar, eu vou ajudar, eu vou abrir minha mão, eu vou ser grato a esse Deus. E ele então ofereceu, como a Bíblia diz aqui, daquilo que ele tinha, que alcançou o maior testemunho, mostrando que ele era justo diante de Deus. Já em contrapartida, o seu irmão Caim, também cuidando da terra, pegou ali dos seus frutos, pegou ali das suas saladas, pegou ali dos seus legumes. Isso aqui já está vencido, isso aqui vai vencer, isso aqui já murchou. Aí ia jogar ali para os animais, mas tá bom, deixa eu oferecer lá, deixa eu dar lá, fazer com o meu irmão está fazendo, deixa eu fazer também. Então Caim, ele oferece algo para Deus, que o Senhor olha, é pesado na balança, e o Senhor atende para a fidelidade do coração de Abel, que pela fé ele fez, e Caim olha, procura fazer da mesma forma, mas de qualquer jeito. Ele queria competir com Abel. Já Abel queria mostrar para Deus que ele era fiel. Então a Bíblia diz que mesmo depois da morte, mesmo depois que ele foi embora, isso ainda é falado, ainda prega. O próprio Deus testemunhou da ação, da oferta, da atitude, da fé de Abel. Amados irmãos, isso aqui cabe uma pergunta: será que no nosso dia a dia, sendo nós homens, mulheres de Deus, um povo de Deus que é instruído, que se fala em fé todo dia, que louva a fé, que prega a fé praticamente todo dia, será que nós estamos fazendo alguma coisa para os céus, para o eterno, que chama a atenção de Deus na nossa obra, diferenciado de outro irmão, diferenciado do mundo? Será que, imagino eu, acredito, que é muito difícil hoje, nos nossos dias, estar acontecendo alguma coisa, porque se prega a fé, mas nós não estamos acreditando mais na fé. Uma hora preocupa, mas outra hora nós nos alegramos, porque no capítulo 18, no versículo 8 do Evangelho de São Lucas, o Senhor Jesus, ele diz: quando o Filho do Homem retornar à terra, quando o Filho do Homem voltar, porventura ele achará fé na terra? O Senhor, ele faz essa pergunta: será que nós acharemos fé na terra? Veja, uma coisa que é interessante, e isso leva a gente a filosofar, raciocinar, fazer reflexão. Sempre eu falo com a minha esposa, a gente está ouvindo louvor, ouve uma letra, uma coisa, não, isso não dá, não está certo. Ouve outra coisa, não, isso não dá, está errado. Você ouve louvor do tempo passado, é mensagem, é palavra, exaltando Deus, glorificando a Deus, Deus é o centro. Aí nós ouvimos o louvor de hoje, é só exaltando o homem, exaltando a carne, a matéria, o ego. Aí depois sai agora uma nova fase. Os homens produziam a música, os homens recebiam de Deus o dom para compor, compositores, compositoras. Em todo o tempo teve, só que de um tempo para cá, a composição
é só para exaltar o homem. As composições é só terrena. É inacreditável como a pessoa tem uma mente para exaltar as pessoas e esquecer de Deus. Aí agora, atualmente, existe outra composição, a composição da inteligência artificial. Talvez alguém enganado já ouviu algum louvor, até chorou. Pastor, irmã, esposa, esposo, olha que louvor, que letra. E muitas das vezes alguém pode dizer, não, eu não vou ouvir, eu não vou dar crédito, porque isto é feito por inteligência artificial. Só que, quando você lê as letras, você vê o que está sendo falado ali, você vê que os céus está sendo adorado. E todo louvor, uma vez eu aprendi, que mesmo sendo cantado por uma pessoa do mundo, sendo um louvor que exalta a Deus, alegra os corações, traz alegria na vida das pessoas. Por quê? Porque aquela letra, aquele louvor está saindo da boca de um homem, de uma mulher de Deus que tem unção. E quando aquilo que está sendo falado, direcionado a Deus, exaltando o nosso Deus, não, o diabo é diferente. Você exaltar o diabo ou você exaltar a Deus, você vê músicas que têm mensagens subliminares, exaltando o diabo e não a Deus, é diferente. Mas quando você ouve alguma coisa que está exaltando o nosso Criador, literalmente, e aí eu vou cantar, eu tenho uma unção de Deus, a irmã vai cantar, ela tem unção de Deus, eu quero dizer para você que o negócio acontece. É totalmente diferente, porque hoje a mente das pessoas, para compor louvor, para escrever alguma coisa vai ser difícil. Sabe por quê? Porque hoje nós não estamos tendo mais fé. Fé para orar, fé para jejuar, fé para ler Bíblia, fé para pedir para Deus dar o rolo, para me escrever, para compor o louvor. Nós não estamos conseguindo fazer mais isso. Não está havendo mais isso na face da terra. A gente observa os cantores, cantoras gospel, que cantavam hinos tremendo. Cadê? Morreram? Definharam? O que aconteceu? Só repetibilidade, só hinos antigos? Ou hino que exalta o ego? As coisas mudaram. O Espírito Santo fechou a boca? As janelas dos céus, a porta foram cerradas? Não. Nós que mudamos, nós que deixamos de crer, nós que estamos deixando de fazer, nós que estamos deixando de nos achegar a Deus. E veja o que a Bíblia diz: chegai-vos a Deus, e Deus vos chegará a vós. Esse é o mistério. Esse é o mistério. Nós precisamos chegar a Deus. E se nós não tiver fé, se nós não tivermos fé para nos achegar ao Senhor, Jesus vai voltar e nós vamos continuar no mesmismo, na mesma situação. E aquele em alguma parte da terra, um ou outro que tiver preparado, esse vai subir, e os que não tiverem vai continuar aqui como sepulcro vazio, sepulcro caiado, fazendo a mesma coisa de sempre, esperando Jesus voltar, e vai estar sobre o poder do anticristo. Então nós temos que colocar nossa fé em prática. Nós precisamos acreditar. Olha, aqui a Bíblia vai mostrar no verso 5 um homem. Eu já vou encerrar. Um homem cujo nome, a Bíblia chama ele de Enoque. Enoque, depois de quase 100 anos. Enoque, quando ele tem o seu filho, ali é pai de um filho que ele esperava, supostamente uma promessa. Depois do filho, a Bíblia diz que Enoque, ele conheceu Deus. Certamente Deus se apresentou, não sei, alguém pregou, a Bíblia não menciona a forma, mas Enoque, ele creu. A Bíblia diz que ele andava com Deus, e ele deu testemunho tão forte, tão consistente, massivo, das obras, do feito da pessoa de Deus, que a Bíblia diz que Deus o amou, né? Não vejo isso em outra palavra a não ser o amor a Jesus, mas Deus o amou com um amor tão profundo,
Um amor tão forte que a Bíblia diz que o Senhor o tomou para si e Enoque não viu a morte. Meus irmãos, aí nós olhamos para a situação lá em Gênesis, no capítulo 5, verso 22, 24, fala, né, Gênesis 5, 22 ao 24, fala de Enoque. Alguém pode olhar para, pastor, mas naquele tempo era benção. Ai, ai, quando nós lemos o capítulo 5, o capítulo 6, a Bíblia vai mostrar para nós a corrupção do gênero humano na terra. O mundo estava fervendo, o mundo antigo estava fervendo no pecado. O negócio estava feio, estava terrível. Vocês não têm noção. Você acha que hoje está ruim? É porque vocês não viveram nessa época e não têm noção. E o que aconteceu? Enoque, ele vai fazer como Noé. Os dias de Noé, no capítulo 6 também de Gênesis, capítulo 5, Enoque, capítulo 6, Noé. Nos dias de Noé também o negócio estava feio. Deus decide destruir tudo que ele criou. Só que de lá de cima Deus olha, Deus vê Noé, um homem justo, um homem diferente, um homem temente a Deus, um homem que procurava andar no caminho do Senhor, fazendo coisas corretas, enquanto o mundo inteiro estava oposto, ele estava andando no caminho de Deus. Meus irmãos, deixa eu até que usar uma expressão. Você já ouviu aquela expressão, Maria vai com as outras? É o que nós estamos fazendo hoje, desculpa da expressão. Mas tudo que alguém faz no mundo, a gente procura fazer. Ah, porque um pregador está fazendo isso, eu também vou fazer. Toca aí no teu irmão, dá um cascudo nele, balança ele, faz isso, faz aquilo. Vamos apagar as luzes, vamos deixar a luz escura, coloca a luz só aqui no pregador, vamos fazer a church black. É o que está acontecendo hoje. Nós não somos Maria vai com as outras. Nós temos uma regra, a regra é a palavra de Deus. Nós precisamos olhar para a Bíblia e ver se a forma que o mundo, aí, gospel evangélico está servindo a Deus, é de acordo com a palavra de Deus ou não. Só que o que acontece com nós? Todos nós, como no passado, aqui na época de Enoque, na época de Noé, as pessoas procuravam o caminho fácil. A gente não procura caminho fácil, tudo que é fácil a gente quer. Enriquecimento ilícito, prazer ilícito, tudo que é ilícito, a gente tem prazer, tem vontade, a gente quer fazer. E tudo que é ilícito vai nos levar para o inferno. Enoque, então, o mundo corrompido, Enoque procurou andar no caminho de Deus. Imagina, meus irmãos, como Enoque foi apedrejado. Ah, aquele ali é o quadrado, aquele ali é o santo, aquele ali não bebe, aquele ali não assiste televisão, ah, aquele ali não vai para o sambinha, aquele ali não vai para o funk, ah, aquele ali é o santão, aquele ali quer ser melhor do que nós, e não sei o quê. Na hora da dificuldade, se vira, clama ao teu Deus. E Noé e Enoque, imagina o que Enoque passou. A Bíblia não mostra os pormenores, mas imagina o preço que Enoque passou para ser oposto ao mundo que ele estava vivendo. Deixa eu te dizer uma coisa, você acha, aqui, o nosso ministério, Renovo Pentecostal, você não tem noção do que a gente ouve falar acerca do nosso ministério, acerca da nossa pessoa, de você que congrega aqui, que a gente quer ser melhor, que a gente quer ser santo, que não sei o que a gente não mistura, e etc, e etc, e etc. A gente ouve que a gente quer ser bom, a gente quer ser mais santo, quer ser puritano. Meus irmãos, nós temos que ter certeza que Deus, eu sempre falo isso, eu não me preocupo para onde eu for, aonde Deus me levar, porque eu tenho certeza que Deus é comigo. Eu tenho certeza, você tem que ter certeza que Deus é com você. Você não tem que ficar procurando o que você não perdeu por aí. Ah, vou procurar aqui, vou procurar ali, quem sabe, igreja. A Bíblia diz que as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, elas são nossas e elas nos perseguirão.
Nós não temos que ficar procurando o que não perdeu por aí. Nós temos que confiar em Deus, colocar o propósito diante de Deus e lutar. Colocar diante de Deus a nossa oração, nossos propósitos, pedir graça para Deus e marchar, lutar até a volta de Cristo. Nós não podemos ficar perdidos. Às vezes alguém pode pensar, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou servindo a Deus certo? Será que está correto? Será que é assim mesmo? Meus irmãos, está aqui a palavra. Você está tendo alguma dúvida? Lê a Bíblia. Você acha que está servindo a Deus aqui? Ou você quer servir a Deus, mas você acha, será que eu vou servir a Deus? Será que eu vou fazer algo errado? Eu quero dizer para você que não. Se você procurar servir a Deus como a Bíblia nos ensina, você vai estar andando de forma correta. A Bíblia mostra para nós que Noé, no seu dia, Noé foi um pregador. Ele anunciava, ele pregava. Mas é o que Paulo disse, quem deu crédito à nossa pregação? Ninguém acreditou em Noé. Pregou. Sabe por que as pessoas não acreditavam em Noé? Porque nunca havia tido antes, na história da criação do mundo, o dilúvio. Não havia tido. De repente o povo nem sabia o que era dilúvio. Noé estava construindo a grande arca, a grande obra, só que todo mundo taxava Noé de louco, de caduco, a muita idade, o fez louco, e etc. Imagina o que Noé passou. Só que uma coisa, ele tinha certeza, que Deus era com ele. A esperança dele estava em Deus, a fé dele estava voltada a Deus. Não sei se Deus deu algum sonho, não sei se Deus mostrou como seria terrível para que a fé de Noé pudesse estar firmada em Deus, que não viesse oscilar. Não sei o que aconteceu, mas Noé, ele tomou posse ali da promessa. E ele começou a lutar, colocando em prática a obra de Deus, aquilo que Deus colocou na mão dele, até acabar. Quando acabou, ele viu Deus cumprir aquilo que Deus falou. Meus irmãos, sabe por que nós não estamos temendo o fim do mundo? Sabe por que nós não estamos temendo um terceiro grande conflito mundial? Porque nós não vivemos isso antes. Teve o primeiro, o segundo, nós não éramos vivos. Vai haver o terceiro, a gente não acredita que vai. Está dizendo que Jesus vai voltar, está dizendo que ele vai vir numa nuvem de glória, os seus anjos. Quem já viu isso? Ninguém. Sabe por que a gente não crê? Sabe por que a gente não prepara? Sabe por que a gente não teme? Porque nós nunca vimos. Eu acredito que se Deus desse visão para cada um acerca do que está para acontecer, eu acredito que ninguém sairia daqui hoje sem aceitar Jesus. Eu acredito que todo mundo, quem está distanciado, ia voltar, ia reconciliar. Quem não aceitou Jesus ia aceitar. O crente meia boca ia ficar firme, porque ele tem que saber que fiel é aquele que fez a promessa do retorno e que ele vai vir, porque a Bíblia diz que um pouquinho de tempo, o que há de vir, ele virá e ele não tardará. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui. Nunca se houve uma época aonde a preguiça, né? Outra coisa, né? Preguiça. Onde a preguiça, a inércia, tomou conta do mundo, inclusive da igreja. Sabe por que preguiça? Não é porque eu não oro, não é porque eu estou doente, é porque eu tenho preguiça. Sabe por que eu não jejuo? Não é porque eu vou passar mal, é porque eu tenho preguiça. Sabe por que eu não leio a Bíblia? Porque eu tenho preguiça. Alguém vai pregar, alguém vai estudar. Tem gente que deixa para ler a Bíblia só quando vai pregar, aí fica desesperado. Aí levanta de madrugada, vai não sei no que, falta no trabalho, deixa de comer, não, que eu estou lendo, tem que ir em tal lugar, vai em tal lugar, mas com a Bíblia na mão. Eu pergunto, isso está certo? Isso é imprudência. A palavra de Deus tem que ser meditada todo dia.
Às vezes minha esposa fala, não, você tem a Bíblia na cabeça. Eu falo, não tem nada na cabeça não, é todo o tempo que eu tenho oportunidade, eu estou lendo. Vou pregar, não vou pregar, eu estou estudando a palavra de Deus todo o tempo. Eu não brinco com outras coisas, as coisas de Deus é séria. A gente não pode ser pego de surpresa. Nós temos que estar preparados em todo o tempo, isso é fé, é você crer. É a gente estar andando, a gente está vivendo o mundo, mas crendo que no mundo espiritual algo está para acontecer. A iminência, ou melhor, o retorno de Cristo é iminente, está para acontecer, Ele vai vir. E nós precisamos estar prontos, precisamos estar preparados. É uma questão de fé. Se a gente perder a fé, nós não acreditamos mais nisso. Nós vamos virar qualquer pessoa. E eu encerro aqui no verso de número 6. Ele disse assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, olha aí, é necessário que aquele ou aquela que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Vamos entender aqui uma situação. Primeiro, como é Deus? Nós sabemos o que é Deus pelo que a Bíblia descreve. Não tem outra forma de saber o que é Deus, a não ser o que está mencionado na Bíblia. Nós sabemos que Ele é o Criador supremo, eterno, universal de tudo. Ele é o Criador. A Bíblia mostra que todas as coisas estão embaixo dos pés de Deus. Tudo está embaixo do pé dele. Então isso mostra que Ele é extremamente supremo, superior, grande, grandíssimo. Não temos palavra para expressar a grandeza, o tamanho de Deus. Terceira coisa, Ele é o Criador de tudo. E se Ele é o Criador, o que nós somos? Criatura. Nós somos feitos, como diz a Bíblia em Gênesis, capítulo 2, a sua imagem, a sua semelhança, fomos feitos por Ele. Então logo, se Ele é o Criador, nós somos criatura. Ele é o Senhor, nós somos o quê? Servos. E qual é a função do servo? Servir. Servir quem? Servir a Deus. Aí a gente fica numa encruzilhada, numa incógnita, porque a gente pensa, será que eu estou servindo a Deus? Eu sou servo, Deus é o meu Senhor, meu Criador, eu sou servo de Deus. Será que eu estou sendo um servo útil? Ou será que eu estou sendo um servo inútil? Meus irmãos, essa pergunta, cada um de nós tem que responder, refletir, responder e tomar uma atitude na nossa vida. Porque ser servo vai ter duas linhagens, duas situações. Primeiro, você vai ser um servo útil, obediente, temente, praticante, ou você vai ser um servo inútil, desobediente, rebelde, que não está nem aí para nada. A Bíblia fala dos dois servos, o servo inútil e o servo útil, do tolo e do prudente. A Bíblia fala dessa forma, nós precisamos entender, nós somos servos. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou servo, então nós estamos aqui na igreja para servir. Paulo fala no capítulo 12 de Romanos, vamos oferecer os nossos membros em sacrifício vivo, vamos adorar. A Bíblia diz que nós temos que oferecer o sacrifício do nosso lábio a Deus. Vamos refletir agora. Poderia estar sendo anotado isso, mas está sendo gravado. Veja, eu estou no culto para adorar. Vamos louvar
Vamos cantar o hino? Se brincar, quem está cantando para a igreja cantar e se torna som de grilo. Cric, 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 cric. Vamos bater palma para Jesus? Eu estou com a mão na cadeira, só mexo o meu dedo. Eu já vi gente com a mão para trás, batendo a mão aqui na cadeira. E etc, e etc, e etc. Eu pergunto, se nós somos servos, se nós estamos servindo, por que nós não servimos como convém servir? Agora, deixa eu te falar outra coisa. Lembra quando você era servo do mundo? Esses dias eu fui num lugar comprar alguma coisa, estava tendo um show ao vivo. Eu fiquei desesperado. Jesus, me cobre com teu sangue. Era criança pulando, era pessoa batendo na mesa, sei lá se era samba, o que era que estava batendo, todo mundo lá desesperado, bebendo e cantando, e não sei o que. Eu entrei, comprei, saí rapidinho. Falei, o sangue de Jesus tem poder. Aí eu entrei no carro, olhei para aquilo, fiquei olhando, falei, meu Deus, e a igreja, Senhor? Será que o Satanás merece toda essa adoração, toda essa honra, toda essa glória? E a igreja, Senhor? Cadê os teus servos, meu Deus? Cadê o teu povo? Cadê o teu exército de adorador? Meus irmãos, isso é ridículo. É cada um de nós temos uma responsabilidade na nossa mão. Eu não vou bater palma porque bater palma não convém para crente. A Bíblia fala que nós temos que bater palma, usar o nosso instrumento de 10 cordas. A Bíblia fala que nós temos que pular, que nós temos que dançar. Tem exemplo na palavra de Deus, de pessoas que dançaram na presença do Senhor, na adoração. Não, porque isso é meninice. Então rasga lá parte da Bíblia, tudo que eu não concordo, eu vou rasgar. Meus irmãos, nós temos que ser lapidados pela palavra de Deus. Nós não temos que colocar a Bíblia segundo a nossa filosofia, segundo o nosso pensamento. Isso é molequice, isso é meninice, isso é coisa de quadrado. Não importa se está aqui na palavra de Deus, se é uma forma de adorar, de nos alegrar na presença do Senhor, de sentir a presença de Deus. Igreja, vamos dar lugar, vamos exaltar, vamos glorificar o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor Jesus, ele escreveu, presta bem atenção, ele deixou escrito que os filhos das trevas, presta atenção, ele diz assim, os filhos das trevas no seu tempo são mais prudentes que o filho da luz. Está aí, pecuária, frio de madrugada, o povo lá, a noite inteira, no barulho dos infernos, desculpa da expressão, com frio, mas está lá, um barulho que não consegue nem falar, tem que ficar todo mundo gritando. No outro dia, você vai num comércio, vai comprar alguma coisa, a pessoa está rouca, que eu gritei a noite inteira. A gente faz uma vigília na igreja, vai fazer uma vigília, ninguém dá para vir. A gente vai fazer uma campanha no monte, ninguém dá para ir. Meus irmãos, aí surge uma dúvida, e a dúvida faz a gente refletir, será que de fato nós estamos servindo a Deus? Será que de fato nós estamos fazendo a vontade do Senhor? Ou será que nós estamos fazendo a nossa vontade? Não é assim, igreja, que funcionam as coisas. Agora aí, tinha as irmãs que vieram aqui sexta-feira, lá de outra cidade, disse, pastor, a rodovia, quase 100 quilômetros da onde eu moro até chegar aqui, assim de gente, indo para o Muquem, noite inteira, madrugada. E assim a gente não consegue caminhar 200, 300 metros para ir na igreja. O carro quebrou, a moto deu problema, a bicicleta furou o pneu, não sei o que tem lá. Será que os filhos das trevas, ele está sendo menos prudente? Será que nós estamos sendo mais prudentes do que eles? Sabe, em suma, tudo isso mostra que a nossa fé, ela está descambaleando.
a nossa fé está indo para o abismo. E nós precisamos recuperar nossa fé. Nós precisamos surpreender esse mundo. As pessoas precisam olhar em nós e ver nós como pessoas extraterrestres, como fosse alguém diferente das pessoas do mundo. Nós estamos muito passivos, estamos muito calados. Ninguém quer dar a cara a tapa, ninguém quer evangelizar, ninguém quer pregar. Se alguém vê que naquela rua tem um centro de macumba, dá a volta ao mundo. Se alguém vai em algum mercado, em alguma padaria, na feira, vê alguém vestido de branco, dá oi, o macumbeiro. O macumbeiro, ele precisa de Jesus tanto quanto qualquer um. Ele está sendo enganado pelo diabo. O Deus dele não tem poder para nada, o Deus dele está condenado ao inferno, está condenado ao lago de fogo e enxofre. E ele também, se ele não for liberto, se nós não pregarmos para ele, ele também vai para o inferno, ele vai para o lago de fogo e enxofre. E o que é que nós estamos fazendo? Cadê a nossa fé? Cadê o cumprimento da palavra do Senhor quando ele diz: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e se beber alguma coisa mortífera, dano algum não lhe sucederá? Cadê os homens de Deus? Não adianta a gente falar em fé todo dia, não adianta a gente falar em amor todo dia e a gente não praticar, a gente não viver. Não adianta a gente fazer as coisas para o povo lá fora ver. Nós estamos aqui dentro, aqui é um lugar de nós adorar a Deus. Se nós não fazemos aqui, nós não vamos fazer em outro lugar não. Não vem me não, eu não faço aqui não, mas tal lugar, mentira. Se nós não adorarmos aqui, se nós não glorificar aqui, se nós não sentir a presença aqui, se nós não falar em língua estranha aqui, se nós não aplaudir, se nós não der lugar, se nós não, enfim, nós não vamos fazer em lugar nenhum. Então que nós possamos, meus irmãos, com alegria na nossa alma, olhar para a palavra de Deus. Leia depois na tua casa a Galeria da Fé, capítulo 11, bem no detalhe, e vamos enquadrando a nossa vida em cada situação, orando para que Deus possa nos despertar, para que nós possamos lutar, animar, e ser verdadeiramente um servo de honra, um servo útil, na presença do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Que o Senhor Jesus os abençoe, que o Senhor aumente a tua fé, e que você seja uma bênção na tua casa, enfim, aonde você for, que as pessoas olhem para você e procurem se inspirar no crente em Jesus que você é. Amém? Que Deus abençoe a todos. As palmas, bem alegre, exalta o Senhor. Graças a Deus.